Bem-vindo ao estudo Apocalipse Fácil. Hoje nós vamos estudar a 7ª carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, dirige-nos com teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente para entendermos as profecias que o Senhor deixou para nós. Que o Espírito Santo, que inspirou o profeta a escrever, nos ilumine também agora para entendermos as profecias, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. A 7ª carta escrita por Jesus Cristo foi à igreja de Laodiceia. Aqui está no capítulo 3 e o verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que a igreja de Laodiceia iniciou no ano de 1844? Por que 1844? De onde veio esta data de 1844? Lembre-se que Laodiceia quer dizer povo do juízo. É a última fase do ministério de Jesus Cristo no santuário do céu, ou seja, a terceira fase, no Santíssimo do santuário do céu, onde ele faz a purificação do santuário, ou seja, o Yom Kippur do santuário celestial, o dia do juízo. Por isso Laodiceia quer dizer povo do juízo. Mas para podermos entender o porquê desta data, 1844, nós temos que estudar a profecia que fala sobre ela, que está em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8 e o verso 14. A visão dada por Deus para Daniel no capítulo 8 do seu livro diz no verso 14: E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A palavra profética está dizendo que no final das 2.300 tardes e manhãs seria a purificação do santuário. O que é a purificação do santuário? Para nós entendermos o que é a purificação do santuário, temos que entender um pouco do santuário da terra. O santuário da terra, como nós já estudamos, tinha o pátio onde os cordeiros eram mortos. Tinha o lugar santo, onde era feita a intercessão do sacerdote diariamente no lugar santo, a favor dos pecadores. E tem também o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês. Este era o dia da purificação do santuário. Esse dia era um dia de juízo celestial. Entendendo o significado da purificação do santuário terrestre, no dia 10 do 7º mês, nós poderemos entender o juízo celestial lá no santuário do céu. A Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que é uma tarde e uma manhã? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia e vamos ler aqui a partir do verso 5. Gênesis capítulo 1 e o verso 5. Diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E assim você vai encontrar também no verso 8, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E também você vai encontrar no verso 13, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Na Bíblia, queridos, uma tarde e uma manhã se refere a um dia literal. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Na profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Você pode ver isso em Números capítulo 14, e o verso 34. Aqui nós lemos: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Queridos, assim como os 12 espias espiaram a terra por 40 dias e voltaram com um relatório negativo dizendo: nós nunca vamos entrar nesta terra, a terra é boa, mas nós nunca vamos entrar ali, Deus disse: um dia para cada ano. Vocês vão voltar para o deserto e por 40 anos estarão no deserto, até que toda esta geração incrédula morra, e os filhos de vocês vão herdar a terra que emana leite e mel. Um dia para cada ano. Nós lemos também em Ezequiel capítulo 4. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 4
Ezequiel capítulo 4, verso 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Em profecia, um dia equivale a um ano. Por isso, quando nós lemos 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8,14, nós entendemos como sendo 2.300 dias proféticos, que são 2.300 anos. No final dos 2.300 anos, ocorreria então a purificação do santuário. Que santuário? O santuário do céu. Porque o santuário da terra, ele foi destruído no ano de 70. Lembram-se vocês, quando Jesus Cristo, olhando para o templo, falou para os discípulos, não ficará pedra sobre pedra. E realmente no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém também foi destruído, não restando nada, a não ser o Muro das Lamentações. Portanto, queridos, no final dos 2.300 anos, que é uma profecia para o tempo do fim, o único santuário para ser purificado seria o santuário do céu, porque esta profecia dos 2.300 anos é uma profecia muito longa, é a maior profecia da palavra de Deus. Não existe outra profecia maior do que esta. Por isso diz aqui em Daniel capítulo 8, Daniel não entendeu esta profecia. Daniel capítulo 8, verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Esta profecia era uma profecia para o fim do tempo. E diz aqui no capítulo 8, no verso 26, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Veja, queridos, que Deus disse para Daniel, você não vai entender esta profecia, Daniel, porque ela é para um tempo muito distante. E o verso 27 diz, capítulo 8, verso 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu a visão, porque era para o tempo do fim. Ou seja, são 2.300 anos. É a maior profecia da Bíblia. Agora, queridos, por que 1844? Como é que nós vamos chegar ao ano de 1844? Para nós entendermos a profecia dos 2.300 anos, temos que saber a data em que esta profecia começa. Qual é o início dos 2.300 anos? Abra sua Bíblia, portanto, em Daniel capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel é a oração de Daniel pelos pecados do seu povo e pelos seus próprios pecados. Daniel entendeu que os 70 anos de cativeiro estavam acabando. Daniel capítulo 9, verso 2. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos com jejum e saco de cinza. Então aqui no capítulo 9 vem a oração que Daniel fez a Deus, porque ele viu que os 70 anos do cativeiro estavam no fim, mas Jerusalém estava destruída e ele não tinha entendido a visão. A visão que foi dada a Daniel no capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs, era uma visão não compreendida. E ele estava orando para entender a visão. E veja o que aconteceu no capítulo 9, o verso 21. Capítulo 9, verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Era 3 horas da tarde. E o verso 22, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Vejam, a profecia que Daniel não entendeu foi a profecia das 2.300 tardes e manhãs, capítulo 8 e o verso 27. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Agora veio o anjo para explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos.
Porém, o anjo, ao iniciar a explicação da profecia dos 2.300 anos, o anjo usou esta didática de dividir esta grande profecia de 2.300 anos em duas partes. Primeiramente, 490 anos, dedicados exclusivamente para o povo de Daniel, o povo de Israel. E o restante, então, seria dedicado para os gentios. Vejam agora o capítulo 9 e o verso 23. Capítulo 9 e o verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Quando Daniel começou a oração, que está no capítulo 9, foi dada a ordem por Deus ao anjo Gabriel, e ele veio. E antes que Daniel terminasse a oração, o anjo Gabriel estava ali junto dele e disse: quando você começou a tua oração, saiu a ordem, e eu vim rapidamente, porque és muito amado. Que privilégio o de Daniel, ser muito amado no céu. Você e eu também, meu querido irmão, nós podemos ser muito amados no céu. Se nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, nós seremos muito amados no céu. E aqui diz, finalzinho do verso 23, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Que visão? A visão que Daniel não tinha entendido, das 2.300 tardes e manhãs. Porém, o anjo começa explicando, dizendo, o verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Veja só, a didática de Deus. Ele separou os 2.300 anos em dois períodos. O primeiro período, 70 semanas de 7 dias. São 490 dias, dias proféticos, ou seja, 490 anos. Quando Deus separou a grande profecia dos 2.300 anos em duas partes, sendo a primeira parte de 490 anos, restaram, portanto, 1.810 anos. Então são duas partes, 490 e a outra 1.810. A primeira parte de 490 anos, ou seja, 70 semanas, foram separadas exclusivamente para o povo de Daniel, o povo de Israel. E aqui nós lemos no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Portanto, aqui temos o início da profecia, verso 25, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A data de início é a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando Daniel recebeu a visão e quando ele orou a Deus pedindo a explicação, Jerusalém estava destruída. E o povo de Deus era cativo lá em Babilônia. Agora Jesus diz, vai sair uma ordem para restaurar Jerusalém. E esta ordem para restaurar Jerusalém é o início da profecia dos 2.300 anos. Mas esta profecia de 2.300 anos eu dividi em duas partes. A primeira parte é de 490 anos, que serão dedicados exclusivamente para o povo de Israel. Portanto, queridos, resta-nos saber em que ano foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Abra sua Bíblia. Esdras capítulo 6 e o verso 14 diz que foram dados 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. Qual destes 3 decretos seria realmente o início dos 2.300 anos, ou seja, das 70 semanas? Nós vemos aqui no capítulo 6, verso 14, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Portanto, a Bíblia diz que foram dados 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. Primeiro o de Ciro, que foi no ano 537. Depois o de Dario, que
foi no ano 519, e o último então foi de Artaxerxes, que foi no ano 457. Queridos, aqui no capítulo 7 de Esdras, no verso 7, nós lemos: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. O decreto que realmente concluiu a reconstrução de Jerusalém foi o decreto de Artaxerxes. Artaxerxes, segundo a história persa, ele começou a reinar no ano 464. Eu estava lendo este livro intitulado Babilônia. Neste livro, Babilônia, exatamente aqui, na página 138, diz que em 465, Xerxes, o pai de Artaxerxes, Xerxes foi assassinado em 465. E aqui diz: e o seu filho Artaxerxes começou então em 464 a reinar, e reinou até 424. Lembre-se que os anos antes de Cristo, eles decresciam. Na era após o nascimento de Cristo, os anos estão crescendo, 1, 2, 3, 4, 5. Mas antes de Cristo, os anos decresciam, 464, 463, 462, eles iam decrescendo. O 7º ano de Artaxerxes, portanto, cai no ano 457, antes de Cristo. Portanto, o ano 457 é o ano para o início das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos dedicados para o povo de Israel. Aqui nós temos o gráfico das 70 semanas, começando no ano 457. Em 457, voltando para Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 explica que as primeiras 7 semanas seriam dedicadas para a reconstrução de Jerusalém. Capítulo 9 e o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, o ano 457, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas usadas para a reconstrução do templo, de 457 a 408, ou seja, 49 anos, 7 semanas. Depois, mais 62 semanas até o batismo de Jesus Cristo, quando o Filho de Deus foi realmente ungido publicamente, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus Cristo no batismo. Ali Jesus Cristo foi ungido. Por isso diz, até o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido. Jesus Cristo foi ungido no batismo. Portanto, nós temos desde o ano 457 até o batismo de Jesus, são 483 anos, 69 semanas. 7 mais 62, são 69 semanas de 7 dias, 483 dias proféticos, que são 483 anos. Os 483 anos que começaram em 457 levam-nos até o batismo de Jesus, que foi no ano 27 da nossa era. No ano 27, com o batismo de Jesus, começou o ministério de Jesus Cristo na terra. O ministério de Jesus Cristo durou 3 anos e meio. Queridos, o ministério de Jesus ocorreu na última das 70 semanas. No ano 27, começou a última das 70 semanas. Se o ministério de Jesus começou no ano 27 com o seu batismo, e ele teve um ministério de 3 anos e meio, Jesus Cristo então morreu no ano 31. Exatamente na metade da última semana, no ano 31. Nós lemos aqui no capítulo 9 e o verso 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, depois que passaram as 7 semanas e mais as 62 semanas, no ano 27 começou a última semana.
Por isso diz o verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. O Messias morreria exatamente na última das 70 semanas. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinados assolações. E o verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A profecia está mencionando que Jesus Cristo, o Messias, firmaria um concerto com muitos por uma semana. Que semana? A última semana, a 70ª. Esta semana que começou no ano 27 e foi até o ano 34. É a última semana dedicada ao povo de Israel como povo, como nação escolhida de Deus. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 27 a 34. E na metade da semana, ou seja, no ano 31, na metade da última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus Cristo fez cessar a oferta de manjares e fez cessar os sacrifícios no santuário da terra, quando ele morreu na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima e embaixo. Cessaram os sacrifícios. E no ano 70, o templo foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Queridos, Jesus Cristo, ele cumpriu a profecia morrendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu na 70ª semana, no meio da última semana. Jesus Cristo teve um ministério de 3 anos e meio, sendo batizado no ano 27 e morrendo no ano 31. Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan, do ano 31. Ele ressuscitou no dia das primícias, que foi o dia 16 de Nisan, do ano 31. E Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu. Foi entronizado no santuário do céu. No santuário do céu, Jesus Cristo é o nosso sacerdote. No santuário do céu, Jesus Cristo também é o nosso juiz. Desde 1844, ele é o nosso juiz, mas ele é também o nosso advogado. Queridos, nós estudamos 490 anos dos 2.300. Restam, portanto, dos 2.300 anos, restam 1.810. 2.300 menos 490, o resultado é 1.810. Se os 490 anos terminaram no ano 34, portanto, a partir do ano 34, os 1.810 anos nos levarão até o ano de 1844. Em 1844, iniciar-se-ia o quê? A purificação do santuário celestial, o juízo celestial. Por isso, Jesus Cristo disse na igreja de Filadélfia: eis que eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. A porta que dá lugar para o Santíssimo, onde João viu ali o trono de Deus e 24 outros tronos ao redor do trono de Deus. É uma corte, é um tribunal celestial, onde Jesus Cristo entrará e oficiará como juiz da humanidade e também sacerdote seu e meu, nosso mediador. Eu me conforto, eu me alegro, e você deve se alegrar com a ideia de que Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Ele nos defende com seu próprio sangue. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas lembre-se, o juízo já começou em 1844 e vai terminar antes da volta de Jesus. Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, ele virá para buscar aqueles que foram julgados e não foram condenados. Aleluia! Mas aqueles que foram julgados e condenados, eles serão apartados. Por isso diz em Mateus capítulo 25 e o verso 31, Mateus 25 e o verso 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Jesus Cristo voltar, ele voltará sabendo quem são aqueles que ele levará para o céu. Quem são suas ovelhas, compradas pelo seu sangue.
Este juízo ocorre antes da volta de Jesus. Por isso Laodiceia é a era do juízo, é o povo do juízo. Por isso a igreja de Laodiceia começa em 1844. Não é uma data escolhida por um ser humano. Não é uma data que nasceu na minha mente. A data de 1844 pertence à profecia bíblica, Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até 2.300 anos, e o santuário será purificado, o santuário do céu. Ali existirá um juízo celestial. Na Bíblia, o juízo celestial é chamado de o tribunal de Cristo, e todos vamos comparecer. Mas Romanos capítulo 8, verso 1 diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles. Alegre-se com as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Fique com a paz de Jesus. Amém.